Boa noite, meu nome é Rosiara, sou professora de redação e eu quero trazer para vocês esse vídeo rápido sobre redação, para você que vai fazer a seleção para o Laboratório de Redação SEDUC 2025. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a estrutura da redação, sobre como a redação será cobrada e vou falar um pouquinho de atualidade para vocês, tá bom? Espero poder ajudá-los. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar no Instagram, @prof.rosiara Araújo. Tire a sua dúvida lá, que eu estarei disponível para ajudar você. A prova será realizada no dia 25 de abril, pela manhã, provavelmente, na sua escola. Se você é do Landry Salles, se você é do Terezinha, se você é do Premen, será aplicada a prova na sua escola. A SEDUC vai enviar um aplicador e você vai fazer a prova de redação no conforto da sua casa. Então, eu estou aqui só para lhe ajudar a trazer, assim, alguma explicação mais rápida, mais concisa a respeito da redação, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PDF em branco, que é através dele que eu quero ensinar vocês desenhar aqui meu mapa mental. Deixa eu só apagar aqui o que eu já tinha escrito. E quero compartilhar com vocês um pouquinho de algumas dicas que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, para que você possa desenvolver uma redação melhor, tá bom? E quem sabe, com certeza, conseguir uma das 30 vagas disponíveis para Picos, tem outras 30 que são para Jaicós, mas só são 30, então vai ser uma disputa bem acirrada. Primeiramente, a redação que você vai fazer é um texto dissertativo argumentativo. Esse texto, ele tem por objetivo apresentar um ponto de vista, que é o que a gente chama de tese, a defesa dessa tese, né, que é o que a gente faz nos argumentos, e a solução do problema que você normalmente discute no decorrer do texto. Mas eu quero ir devagar para poder a gente acertar bem direitinho o que você vai fazer. Esse texto, ele tem 30 linhas e ele é dividido em 4 parágrafos. E cada parágrafo, ele tem a sua função bastante delimitada. Por exemplo, o primeiro parágrafo é a introdução. Na introdução, você deve apresentar o tema central e a tese. Eu quero dar uma dica rapidinho de como você vai fazer a sua introdução, tá bom? Durante o segundo parágrafo, você vai fazer o que a gente chama de desenvolvimento um. E esse desenvolvimento um, você vai defender a sua tese. Durante o terceiro parágrafo, você vai fazer o que eu chamo de desenvolvimento 2, e você também vai defender a sua tese. E no quarto parágrafo, você vai fazer a conclusão, que é onde você coloca a solução do problema. Então, vamos entender agora bem devagarzinho. Na sua introdução, você não vai usar título, não põe título, não precisa, tá bom? Você vai começar já na primeira linha a fazer a referência a alguma coisa de filme, série, livro, poema, música, personagem, pintura, mas você também pode usar um filósofo, uma lei, que tenha a ver com o tema da redação. Então, você vai fazer o quê? Procurar o que a gente chama de repertório sociocultural, e esse repertório tem que ter uma conexão com o tema. Então, quando você for escrever, você vai observar o tema, que vai estar lá na sua prova, e vai procurar na sua cabeça um filme, um desenho, uma música, uma série, uma notícia, uma dada, uma lei, pronto, uma lei, um filósofo que tenha a ver com o tema em questão. Então, esse repertório pode, como eu disse, entretanto, ser um filme. Pode ser um personagem da literatura, mas ele tem que estar associado ao tema da proposta que foi cobrada. E aí, assim que você colocar resumidamente o filme, você pode, ou deve, melhor dizendo, você deve fazer uma comparação com a vida real. E essa comparação ela pode ser ou por semelhança, porque o filme se assemelha à vida real,
ou por oposição, porque o que acontece no filme não acontece na vida real. Você tem que fazer uma comparação. Eu vou dar um exemplo. O Enem de 2020, por exemplo, foi sobre os estigmas, ó, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Pronto. E aí, eu pensei no filme Divertidamente, que é um filme de animação da Pixar, que está altamente associado à questão mental, à questão... o Divertidamente, ele conta a história de Riley, uma adolescente que sofre de problemas emocionais quando a sua família decide mudar de cidade. E ela acaba entrando em uma prévia depressão, né? Ali ela sofre aquela ansiedade, ela desenvolve uma depressão, até que no final das contas ela consegue desabafar, o mundo dela desaba ali, ela chora, e aí ela consegue, né, juntamente com seus elementos ali que indicam as emoções, superar aquela dor, aquela mudança, enfim. Então eu vou lá e quero escrever isso na minha redação. Então coloca assim, ó, no filme animado, vou botar até assim para poder. Animado, minha letra é horrível, né? Divertidamente, conta-se a história de Riley. Y. Professora, e se eu não souber escrever o nome do personagem? Não tem problema, não. Tá bom? De uma adolescente que sofre de transtornos emocionais quando sua família, sua família decide se mudar da cidade em que moram desde criança. Pronto. Ponto. Essa mudança faz a menina sofrer uma espécie, vou até botar assim, porque eu não sei exatamente se é uma depressão, né? De depressão. Bom, agora que eu fiz um resumo do filme, eu comparo com a vida real. Ponto. Da mesma forma, da mesma forma que a personagem sofre de doenças mentais ou de transtornos mentais, vírgula, muitos brasileiros passam por traumas que os levam à mesma situação. Ó, eu fiz a comparação, tá vendo? Então, eu uso um resumo de um filme e aí eu faço a comparação com a vida real. Para depois que eu fazer isso, depois que eu fizer assim, aí eu coloco o tema. Eu digo assim, ó. Então, muitos brasileiros que sofrem, como é o tema mesmo? Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí eu digo assim, ó. Muitos brasileiros que sofrem de doenças mentais, acabam também sendo vítima de estigmas. Ah, eu não sei o que é estigma, mas na proposta de redação tinha. Lá tinha no texto motivador dizendo que estigma é o preconceito. Então, tem assim, muitos brasileiros passam por traumas que os levam à mesma situação
né? Ó, essa mudança faz a menina sofrer uma espécie de depressão. Da mesma forma que a personagem, como eu já botei sofrer aqui, eu vou botar aqui, passa por doenças mentais, muitos brasileiros, ó, passam por, ixi, vou tirar de novo, porque está repetido, muitos brasileiros são vítimas, né? Ó, vou apagar para não ficar repetido, vou botar outro. São vítimas de traumas, traumas que por várias vezes os levam a serem vítimas de algo ainda pior. Dois pontos. Sofrer retaliação. Ó, retaliação, vírgula. Preconceito. Só por terem essas doenças. Ó, tá vendo como é simples? Eu uso a minha linguagem. Eu consigo escrever com repertório melhor, com repertório melhor não, que não existe repertório melhor, mas eu consigo escrever com filósofos, eu consigo usar palavras mais difíceis. Eu estou escrevendo uma redação mais simples para você ver como não é tão difícil. Eu sei que as notas 1000 normalmente mostram um linguajar mais apurado, mais requintado, mas ao fim e ao cabo, o que eu preciso é que você tenha um repertório, uma comparação com a vida real, a frase temática, para depois eu pensar por que os brasileiros que são vítimas de doenças mentais ainda sofrem essas retaliações, esse preconceito. Isso acontece por causa da falta de informação da população sobre isso, da negligência do governo em tratar essas pessoas ou em difundir ou informações sobre isso. Então, eu acho que o maior motivo pelo qual as pessoas têm preconceito com as pessoas que têm doenças mentais é pelo desconhecimento. Então, eu boto assim, ó, por várias vezes os levam a serem vítimas de algo ainda pior, sofrer retaliação, preconceito, só por terem essas doenças. Isso acontece por falta de informação da população. A população não tem, né? Porque por falta de informação da população, a população não tem informação e acaba tendo esse preconceito. Além da ausência de proteção, né? De proteção por parte do governo, parte do governo. Para mim, esses dois são os principais fatores, porque se a população não tem informação e é preconceituosa, então o governo deveria proteger e não protege. E aí eu boto um ponto e finalizo o meu raciocínio. Eu boto dessa forma, vírgula, é necessário que ambos, vírgula, população e governo, pode dizer, né? Ambos, vírgula, governo e população passem, passem por medidas transformadoras. Opa, peraí que eu errei aqui. Ô, letra, menino. Que escrever que você quer ver também. Medidas transformadoras a fim de que os, os que sofrem, que, os que passam, os que vivem, pronto, os que vivem esse estigma não mais sofram. Pronto, acabei. Ah, professor, ficou grande. Ficou, porque a minha letra aqui está bem feia. Está um pouco dispersa por causa da mesa digitalizadora. Mas o que eu queria era mostrar para você como a gente consegue fazer uma redação com a linguagem mais simples
e mais acessível também. E agora eu vou para o desenvolvimento um. Eu não vou colocar esse T1 não, viu? Só estou avisando que a gente vai para o desenvolvimento um. Mas eu vou até mudar de caneta para você ver a diferença entre o primeiro e o segundo parágrafo. No primeiro parágrafo, eu fiz uma introdução com o repertório, vou até botar aqui, ó, repertório sociocultural. Depois eu fiz uma comparação com a vida real. Depois eu usei a frase temática de maneira problematizada, ó. E depois eu coloquei a tese A e B baseado na causa do problema. Vou ter causa A e causa B desse problema aqui, ó. E depois eu coloquei um conectivo de conclusão para poder colocar uma prévia da solução. Fez só uma palhinhazinha aqui para a pessoa saber que eu vou apresentar uma solução no final. Agora que eu vou para a introdução, ou para o desenvolvimento um, eu vou começar com um conectivo. E esse conectivo é de retomada. Eu vou botar assim, ó. Nesse contexto, vírgula, a falta de conhecimento sobre doenças mentais leva, né, porque a falta é sujeito singular, então o verbo também singular, leva as pessoas a, não, a não entenderem a situação dos que têm algum transtorno. Ponto. Muitos acreditam que é frescura ou até falta de Deus. Vírgula, a OMS defende que o Brasil é um dos países mais que mais sofrem de ansiedade, eu vou botar assim, de transtorno de ansiedade generalizada, vou botar só transtorno de ansiedade, não ficar grande, de ansiedade do mundo, ó, do mundo, ponto. Agora eu apresento uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, até o próprio repertório do texto motivador, que eu tirei isso aqui, ó, do texto motivador, tá lá. Ele já é uma prova. Ele só não é tão original, né? Mas ainda assim, ele prova a minha ideia. Agora eu posso usar uma ideia original. Bem, há muitos autores que defendem essa ideia do desconhecimento, da ignorância, não é? E a própria Djamila Ribeiro é uma bastante conhecida, todo mundo usa na redação, e aí a pessoa bota, né? De acordo com Djamila Ribeiro, vírgula, é necessário tirar algo da invisibilidade para conseguir, para conseguir, para, para, assim, para que a sociedade consiga superar
aquele desafio. Fio. Ponto. Nesse contexto, vírgula, o que a autora afirma pode ser relacionado à ausência de conhecimento sobre os transtornos mentais por parte dos brasileiros, vírgula, o que faz do tema algo invisível. Invisível. Vocês estão vendo como eu não abandono o discurso? Eu uso a Djamila Ribeiro, mas eu discurso sobre ela, eu retomo ela, eu mostro que a fala dela tem a ver com o que eu estou defendendo. Aí eu coloco uma conclusão. Ó, dessa forma, vou concluir, ó. Dessa forma, vírgula, é importante informar toda a população sobre os sinais e sintomas, causas e consequências dos principais problemas mentais que podem afetar os cidadãos para que o preconceito seja erradicado. Pronto, emendei aqui sem querer. Erradicado. Bom, olha aqui. Eu fiz um argumento pequeno, viu? Parece grande, mas não é. Eu escrevo isso aqui em 6 linhas, em uma linha de redação, porque uma das coisas também é escrever pequeno. Porque a pessoa que escreve com letra bem grandona, a gente já sabe que o aluno está escrevendo muita coisa. Já sabe que ele não está sabendo o que escrever, o que colocar no texto, por isso que ele está enrolando com letra grande. Diminua a sua letra para você conseguir. Preste bem atenção na estrutura desse parágrafo. Eu coloquei um conectivo, depois eu depois há uma retomada da tese A, depois eu explico, há uma explicação do que eu quis dizer com a tese, depois há uma fundamentação teórica, eu usei duas, só para você ver. Eu usei uma do texto motivador e outra uma filósofa, né? Uma pensadora aí, Jamila Ribeiro. É uma escritora brasileira. Ou brasileira, é brasileira ou é, agora eu esqueci, ou é africano. Esqueci. Enfim, é uma escritora. E aí, eu acho que ela é brasileira, mas enfim, fundamentação teórica, e depois eu vou lá e comento. Ó, tem que haver o comentário, tem que haver a comparação com a vida real, com o tema, com a discussão, com o debate. E depois eu dou uma finalização, que eu chamo de arremate. Coloco um conectivo de conclusão e apresento a finalização do problema. E lembrando que eu associei a tese que eu estava defendendo com o tema central, com a ideia do estigma, para poder relembrar para o meu leitor do que é que eu estou falando, né? O meu segundo argumento é do mesmo jeitinho, galera. Eu só vou mudar porque eu mudei, tenho que mudar o argumento, né? Lembrando que o meu segundo argumento foi em cima do quê? Da omissão governamental, não foi? Eu disse que o governo também não protege, não se omite. Então, eu vou botar assim, ó. Além disso, um conectivo de soma, vírgula, o próprio governo, vírgula, que deveria promover proteção
proteção às pessoas vulneráveis, vírgula, omite-se, mediante a o ataque preconceituoso da população, da população. Ponto. Essa omissão aí do governo se dá quando não há campanhas que informem a população, ou que informem as pessoas, para não ficar população, né? Que informem os brasileiros, vírgula, ponto e vírgula, tá assim, ó. Quando os acometidos pelos transtornos também não sabem onde procurar ajuda. E pela pouca ou nenhuma política pública voltada à temática. Ó, pronto. Eu vou dizer assim, ó. Ponto. Sobre essa omissão, tem-se a teoria das instituições zumbis, proposta pelo sociólogo ou é filósofo Zygmunt Bauman. Bom, o autor afirma que, ao se isentar de cumprir seu papel, as instituições assumem sua forma zumbi, o que acaba por gerar problemas ainda maiores, como a exclusão e o agravamento da doença. Bom, terminei meu segundo parágrafo. Agora eu vou fazer a conclusão, que é a solução do problema. Mas antes eu vou relembrar você a estrutura que eu utilizei. Eu utilizei um conectivo de adição, depois eu retomei a retomada da tese B, depois eu expliquei mais uma vez o que eu quis dizer, né, com a minha tese B. Então, eu expliquei, fiz uma explicação da tese, depois eu usei uma fundamentação teórica para poder justificar meu posicionamento, né? Usei o Zygmunt Bauman. Depois eu coloquei uma consequência para poder finalizar o meu pensamento. Quando eu botei o que acaba por, eu estou dizendo, eu estou dando um tom de conclusão, um tom de arremate, de finalização. E botei, inclusive, uma consequência como um arremate maravilhoso, que foi o quê? Essa consequência arremate. Então, eu já finalizei
colocando uma consequência da omissão, né, do governo. E agora eu vou elaborar a solução do problema. Vou usar o quê? Eu vou usar o conectivo, portanto. Mas antes disso, eu quero retomar a tese. Eu vou botar assim, ó. Infere-se, vírgula, portanto, vírgula, que, vírgula, ao se omitir, o governo, o governo estimula ainda mais o, a falta de conhecimento da população, vírgula, o que gera o preconceito, o estigma, né? Preconceito. Dessa forma, ou dessa maneira, ou logo, vou botar logo, adoro logo. Logo, é de fundamental importância que o Ministério da Saúde, botar um traço e vou explicar quem é, ó. Vou botar assim, ó. Órgão governamental responsável pela saúde pública brasileira, traço, assim, promova a, vou botar palestras de divulgação e conhe, e conhecimento, palestras de divulgação sobre os transtornos mentais mais comuns no Brasil, vírgula, como a ansiedade e a depressão, vírgula, por meio de campanhas realizadas na escola, a fim de que a sociedade evite o preconceito mediante a compreensão e a empatia, porque vai se colocar no lugar do próximo, né? E isso também combaterá automaticamente a negligência governamental, vou botar estatal para não ficar governo, estatal, estatal, e as pessoas que sofrem com transtornos emocionais, só para substituir mentais. Eu quero usar o quase sinônimo, que não é a mesma coisa, mas dá a entender, né? Conseguirão viver em sociedade e superarão mais facilmente
os obstáculos. Bom, eu tenho aqui a presença do agente. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho a presença do agente. Aqui, ó. O Ministério da Saúde é um agente. Do detalhamento, que é a explicação de quem é o agente. A ação, que é a palestra de divulgação. Aqui tem como a ansiedade e a depressão é outro detalhamento. Por meio de campanhas é o modo ou o meio, a fim de que a sociedade evite é o efeito. E aqui eu tenho, ó, e as pessoas que sofrem de transtornos emocionais conseguirão, isso aqui é um detalhamento do efeito. Eu tenho os 5 elementos exigidos na proposta de intervenção. Por quê? Porque a redação, ela é corrigida em 5 critérios. A questão é a gramática, a questão 2 é a questão de usar um repertório, eu usei todos os parágrafos, menos na conclusão, né? A competência 3 é a questão de projetar e desdobrar o texto, e eu fiz isso muito bem. A questão 4 é o uso dos conectivos, por isso que eu boto conectivo de conclusão, de explicação, de retomada, de consequência. E, por fim, a C5 vai analisar os elementos da proposta de intervenção social, que são 5. No meu canal do YouTube, eu tenho uma aula de quase 2 horas só sobre proposta de intervenção social. Eu dei bem detalhamento lá, bem detalhadozinho, como é que faz a proposta de intervenção. Mas com essa estrutura, você consegue fazer uma redação de qualquer tema, você tem que seguir essa mesma estrutura. Eu não lhe dei, foi uma receita de bolo com repertório detalhado. Isso aí eu não preciso lhe dar. Eu quero que você estude. Eu vou botar bem aqui. As instituições zumbis, pesquise na internet que você acha. Você pode estudar também a banalidade do mal, da Hannah Arendt. Zumbis é de quem? Do Zygmunt Bauman. E a banalidade do mal é de Hannah Arendt. E eu vou lhe dar mais uma para você estudar. Você vai estudar a necropolítica. De quem? Do Achille Mbembe. É linda a teoria dele, porque ele fala sobre a necropolítica, que é a política da morte. O governo governa com a política da morte, porque à medida em que ele, por exemplo, se omite, ele promove a morte das pessoas. Ele promove o preconceito, a falta de informação, a falta de proteção, a falta de lugares que essas pessoas possam se tratar. Então, essas teorias aqui, ó, elas serão subsídio o suficiente para você argumentar para 80% dos temas de redação que podem surgir. Agora, se o tema for sobre a questão do meio ambiente, eu quero que você estude o Hans Jonas. Você vai estudar a teoria do princípio da responsabilidade. Você vai ver o princípio responsabilidade. De quem é? É do Hans Jonas. Ele diz que nós temos que nos responsabilizar pelas mudanças que a gente promove na sociedade, né? E você sabe que a inserção de qualquer mudança, por exemplo, a inserção do plástico causou uma grande poluição, a inserção do celular causou um vício entre os jovens. Então, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente insere na sociedade. É a teoria de quem? Do Hans Jonas. Mas, se o tema for sobre tecnologia, você vai estudar a cultura digital, que eu amo esse termo, a cultura digital do filósofo chamado Luciano Floridi. Floridi. Se seu medo da redação é ter repertório, estuda esses três. Esses três eixos, né? O eixo tecnologia, o eixo ambiente e o eixo problemas sociais, que é esse aqui, os problemas sociais, que você não tem como não ter um repertório para qualquer tema de redação que você quiser dar aqui para o Enem. Então, você estude. Olha,
Me desculpem o vídeo rápido, me desculpem a superficialidade do texto, dos repertórios e tudo, mas isso aqui é um vídeo rápido, é para lhe ajudar a fundamentar o seu argumento, a colocar ali uma ideia. Inclusive, essas teorias, ó, ou essas que eu pedi aqui, o Hans Jonas ou o do Luciano Florido, eles podem servir até mesmo de abertura da sua introdução. Não precisa ser um filme, você pode usar um filósofo, pode usar um fenômeno da história, da geografia. Então, tá aqui. Estude. Não dá para você fazer e tentar sorte sem ter estudado, não. Estude para que você consiga se dar bem com essa redação aí. E a gente aprende a redação direitinho lá no laboratório, tá bom? Aí eu te ensino, eu vou corrigir você bem direitinho, e no final do ano você vai conseguir tirar 900 mais nessa redação do Enem, tá bom? Fique com Deus. Quero me despedir, quero que você se dê muito bem nessa prova. E se você precisar de ajuda, procura no meu Instagram, procura no privado, lá no direct, mande uma mensagem para mim que eu lhe respondo. Vou daqui para o dia 24, a gente tem tempo. Um grande beijo, fique com Deus e qualquer coisa chama no privado, tá bom? Tchau.